lutei para a melhor informação chegar às pessoas. Como assessor de imprensa, eu atuei muitas vezes oferecendo pautas que realmente focassem naquilo que tinha um objetivo, né? Tanto para o assessorado quanto para pessoas que leriam essa informação. E chegou um tempo que eu disse, poxa, eu acho que eu ser editor do meu próprio canal, eu ter o meu próprio canal de comunicação com as pessoas, faria com que a informação da forma que eu vejo correta, objetiva, o máximo possível independente, porque a gente sempre é dependente de alguém, né? No meu caso sou eu de mim mesmo por enquanto, mas ser independente na forma de pensar, no que vai divulgar, nas coisas que você entende como sendo boas para o mundo que nós desejamos. Então, com esse objetivo, lá atrás, 2008, com o apoio do amigo Luciano Gonçalves, eu inaugurei o Palavra Livre. Ele já teve muitas caras, muitas cores, porque é um produto que é praticamente artesanal, né? Nunca tive dinheiro suficiente para dar uma cara absolutamente perfeita, como querem passar muitos canais, né? No meu modo de ver, é você conseguir passar a informação que é o fundo de tudo que as pessoas precisam, informação digna, credível, equilibrada, objetiva, com ética, né? Sem esperar ganhar likes e views à torto e à direita. O importante é que você tenha pessoas que queiram te ler pelo aquilo que você produz de conteúdo e informativo. E tinha mais uma outra coisa que é um modo de vida que eu defendo, que as pessoas têm que voltar a ler, né? Já era há muitos anos, minha vida é em torno de leitura, meu trabalho ao longo de muitos anos, e a literatura sempre teve na minha vida, né? Desde criança em casa, com meus pais, meus irmãos, nós tínhamos livros e eram meus incentivados a ler. E como eu sou, digamos, o exemplo que posso passar, no que toca a mim, né, os livros transformaram muito a minha vida e me deram um conhecimento e uma cultura muito grande, e que é muito pouca ainda, diga-se de passagem, me deram uma segurança muito grande, saber o que a história fez, o que a história registrou, aliás, e que é tão importante que nós saibamos da história para não repetir os erros. E quando eu fui chegando à idade maior, logicamente, passei por todas as experiências que todo mundo passa, né? De aprendizados, de ser manipulado pelas múltiplas plataformas e televisões e jornais, mas era um tempo que tinha um bocadinho mais de equilíbrio nas notícias, né? Hoje em dia já ficou uma coisa muito, muito espalhafatosa, né? Tanto que eu tenho um livro que eu na Teia da Mídia, foi o meu primeiro livro em 2011, lidava exatamente com isso, com a espetacularização da notícia, né? Que é cada vez mais comum você vender as coisas como notícia quando elas não são notícia, mas para espetacularizar e ganhar mídia, ganhar venda, ganhar like, ganhar, enfim. Desvirtuou-se o jornalismo, desvirtuou-se a informação como conteúdo cidadão e importantíssimo para a democracia, para a liberdade das pessoas. E liberdade é isso, né? E era o que eu queria com o Palavra Livre, então. E desde então comecei a trabalhar sozinho, tive muitos colaboradores, amigos que escreveram poesias, conteúdos, ajudaram a fazer muitas pautas, né? E eu agradeço a todos que participaram do Palavra Livre nesses 18 anos.
E também o Palavra Livre, mesmo sendo um pequeníssimo grão de areia nesse universo todo, teve participações muito importantes em matérias ao longo da sua trajetória, né? Das pessoas que precisam do apoio, precisam ver o seu caso divulgado, precisam saber que caminhos tomar para resolver situações muito críticas, como foi o caso de uma família que teve o filho retirado da sua guarda de forma é, bom, nem tenho palavras para dizer exatamente, mas de forma torpe, né? Por parte da justiça, né? Quando vocês falam em justiça, as pessoas pensam, pô, vou colocar lá no tribunal e tal, as pessoas estão certas. Não, justiça é feita pelos homens, né? Então não é uma justiça tão limpa e tão clara como se tenta vender. Então, na época, o Palavra Livre denunciou e colocou e fez pressão ao longo do tempo, e mesmo assim demorou muito para os pais terem esse contato novamente com o filho. Hoje vivem todos bem, graças a Deus. Também teve uma vez que nós tivemos pessoas presas na Nova Zelândia, no tempo se não me engano, da Covid, e uma pessoa que estava lá e que é conhecida minha, não fala muito tempo com ela, também precisava voltar. E o governo na época do Bolsonaro negava, né, apoio e tal, e o governo do estado de Santa Catarina também não. E fizemos uma divulgação e pressão quanto a repatriar as pessoas que estavam lá desesperadas, queriam voltar para suas casas, né? Então é lá do outro lado do mundo. E fiquei muito feliz que por causa da nossa matéria, as pessoas puderam voltar às suas casas e seguirem a sua vida como queriam. Então tem N fatos, N notícias, N crônicas de pessoas físicas, pessoas para valer de verdade, não, nada inventado, em crônicas, em poesias, em matérias, em jornalismo investigativo, matérias como a Palavra Livre também fez do Morro da Cruz, lá em Morro Maciço do Morro da Cruz de Florianópolis, onde várias vezes desterramentos, né, derrubaram casas e morreram muitas pessoas cada vez que dá essas chuvas de verão. E eu fui fazer uma matéria contratado por um dos jornais como freelance, como eu sempre trabalhei para os jornais, nunca fui funcionário de jornal, sempre fui freelance para ter a minha liberdade de ação e atitude e também receber talvez um bocadinho melhor do que os colegas, né? E fui fazer, desci naquelas situações difíceis onde as pessoas moram, as comunidades, visitei, corri riscos, e isso é que é bacana também do jornalismo, e consegui fazer uma matéria de peso, relatando as coisas como elas são, loteamentos irregulares, comandados por poderosos lá na capital de Florianópolis, em Santa Catarina, e só que a matéria chegou na direção da emissora, da empresa, e foi barrada, né? Eu recebi o valor que tinham me devido, mas a matéria não foi ao ar. Como ela não foi ao ar, não foi para jornal, não foi para nada, passou-se um bocadinho de tempo, eu publiquei no Palavra Livre e obtive grandes efeitos que modificaram bastante coisas para comunidades locais e tive o carinho e o apreço e o afeto dessas famílias, dessas comunidades, porque foram o único lugar, o único meio de comunicação que colocou aquilo que eles vivem como deveria ser. Então são essas histórias que sempre me envolveram e fizeram com que eu sempre mantivesse a palavra livre, mesmo quando eu atuava como assessoria ou consultoria em comunicação de campanhas eleitorais e para políticos, né? Eu paralisava as atividades por um tempo, avisava, avisava as pessoas, desculpem a minha voz tem mudado um bocadinho, é, depois do AVC, ficou essas mudanças.
E, enfim, nós estamos agora nessa fase, né? De fixar o Palavra Livre como um meio de comunicação viável, que precisa de apoio financeiro das pessoas, né? Das pessoas principalmente, que é a melhor forma da democracia funcionar. Não são grupos que comandam grandes empresas de comunicação no mundo todo, que comandam o que você lê, ou assiste, ou ouve, ou recebe nas suas caixas, ou pelos algoritmos nas suas redes sociais, mas sim aquilo que você entende e vê, compreende que é um veículo que tem credibilidade, tem a sua função pública, né? Que é imprescindível para a comunicação humana. É um direito humano a comunicação. Então, ela não pode ser somente, não pode ser, aliás, nunca, um comércio comum, um comércio de manipulação de mentes, um comércio de manipulação de ideias, de pensamentos. A informação deve ser colocada como ela se é boa ou ruim, e as pessoas fazem seus juízos. Agora, hoje, com as big techs comandando tudo por algoritmo, as pessoas são ainda mais manipuladas a ver aquilo que as grandes big techs querem que você veja. E assim está se disseminando ódio, volta da extrema-direita com muita força no mundo todo. Não é só no Brasil, não é só em Portugal, não é só... Está em todo lado, todo mundo. E isso tudo é falta de informação. Informação mal feita, informação manipulada para interesses econômicos, financeiros muito grandiosos que a gente não vê. Terem mais espaço e ganharem o poder. O poder é o que move, dinheiro e poder atrasam a humanidade para chegar onde ela deve chegar, e as pessoas serem mais iguais, terem mais direitos de viver, de ter a sua casa, de não ser molestado, não ser perseguido. E é por isso que o Palavra Livre continua vivo, continua forte e passa para essa etapa, que agora também tem o canal Palavra Livre, onde pretendo trazer entrevistas, informações, comentários a respeito do que acontece em todos os lugares do mundo. Hoje vivo em Portugal, então tenho um acesso privilegiado a muitas fontes. Trabalho com muitos eventos, muitas vezes aqui. Já trabalhei com pessoas com deficiência também aqui, eu que agora sou também uma pessoa com deficiência. Já era do óculos, né? Dos olhos. Agora tem um pouco na perna, nas mãos, na fala, um bocadinho. E também, então, tudo que eu defendi também trabalhei muitos anos. Agora tem mais razão de ser porque eu também sou um deles, né? E, enfim, o Palavra Livre é isso, é ser um instrumento de democracia, de liberdade, de informação, de pensamento, de divulgação de notícias que fazem realmente diferença para você saber se é ou não. E não são as grandes corporações midiáticas ou big techs que vão lhe vender, e vão lhe entregar a notícia mais fidedigna, mais credível, mais correta, próxima da correção do que os sites independentes como o Palavra Livre é. E eu tenho muito orgulho dessa história que eu escrevi, que estou a escrever, que completa 18 anos. 18 anos é a maioridade, né? Quando você inicia uma trajetória maior, mais robusta, né? Com mais coragem, com mais determinação, porque aí você é dono da sua vida, né? Eu sou dono da minha. Mesmo com percalços e tudo, eu sou dono da as minhas ideias, sou eu que defendo, sou eu que respondo por elas, ninguém fala por mim, eu falo por mim há muitos e muitos anos. Fui educado assim na minha casa por ser independentes, trabalhar com a liberdade, com a honestidade, com vontade de fazer sempre o bem, nunca fazer o mal. E
E fui muitas vezes, estou muitas vezes perseguido e muitas vezes enganado e traído nas coisas porque eu sou uma pessoa correta. Mas tem uma coisa que eu tenho é a força, a determinação, saber que eu sou uma pessoa boa, que gosta de fazer o bem, ajudar as pessoas. E independente do que aconteça ou faço para mim, eu continuo a fazer o bem para as pessoas. E o Palavra Livre é isso também. Está no ar há 18 anos para oferecer a melhor informação, a mais correta informação, debater temas interessantes, importantes, cultura, literatura, artes, acesso às pessoas a informações nunca antes vistas, porque não chega na sua timeline, na sua caixa postal, não chega nos seus canais, informações do que acontece na África, na Oceania, aqui em Portugal, na Europa, na América Latina, que é muito escondido de todos nós. Então, eu faço uma curadoria aqui, uma busca das informações mais difíceis, as mais escondidas sobre todas as áreas, direitos humanos, memória do mundo, memória dos países, das populações, das aldeias, liberdade, informação, de publicidade, tudo que você imaginar. E é isso, com essa visão, com essa vontade, que iniciamos agora essa nova fase do Palavra Livre e pedimos o seu apoio. O seu apoio é fundamental para que a gente continue ter recursos para manter equipamentos, para manter viagem, e marcar entrevistas, os custos normais, também remunerar o trabalho do jornalista aqui, né? Que também isso é um trabalho. As pessoas muitas vezes olham um músico e dizem, ele só toca, ele não trabalha. Ou então um jornalista, mas só lê, só ficam escrevendo coisas dos outros, fofocando. Não, é trabalho. Se ninguém fizer o trabalho do jornalista de colher, apurar, escrever, analisar, oferecer um conteúdo bom, com um valor de informação que ajude você a se posicionar, a tomar decisões, você fica... quem é que vai fazer? Você vai fazer? Não vai fazer? Então, o jornalismo é um trabalho público, é um serviço público e tem que ser remunerado e bem remunerado. Hoje, infelizmente, cada vez mais se esmaga o jornalismo de verdade e se impulsiona, como impulsionam os algoritmos, você ler só coisas que não tem nada a ver, que não vão mudar a sua vida. Vendem sonhos distantes para você pensar que você um dia chega lá. Só que nunca chega lá. Chegam são os grandes donos de grupos de comunicação e as big techs, cada vez mais bilionários, cada vez menos gente com muito, e tanta gente a morrer. Genocídio em Gaza, não divulgam, está lá as pessoas sendo mortas todos os dias, trancadas no seu próprio país, na sua própria terra, pelo sionismo, pelos americanos, norte-americanos, que acham que são donos do mundo. Enquanto não tiver ninguém para te dizer isso, aqui a gente diz, no Palavra Livre a gente fala e fala o que é real. Não mascaramos a coisa, não transformamos a vítima em acusada, né? Aqui não, aqui a verdade sempre estará à frente de tudo e assim, participando, apoiando, oferecendo seu valor que você puder por mês, você vai conseguir fortalecer esse tipo de jornalismo independente. E quando você quiser, se quiser por mês, se quiser pontual, enfim, tanto na Europa quanto no Brasil. Então, você que está na Europa pode nos apoiar com euros no GoFundMe, que está na descrição desse vídeo, todos os acessos, ou pela Apoia-se quem mora no Brasil, também está na descrição do vídeo, logo abaixo,
ou por Pix, realmente, né? Quem quiser, vou dar um valor pontual só por aqui, ou então quero fazer um patrocínio, tem uns e-mails para comunicação, enfim. Quero convidar você a fazer parte desse novo momento, com mais participação, com participação na forma como divulgamos, com debate naquilo que vamos fazer, com o conselho editorial e criando grupos para você receber a notícia exclusiva, você que é apoiador financeiro do canal, e estabelecer relação realmente fonte e consumo de notícia com quem produz a notícia. Não vai ter intermediário, ok? Obrigado pela sua audiência, quem gostou. Espero os seus comentários, espero os seus apoios e logo teremos novo vídeo com muita novidade que você vai gostar de ver. Palavra Livre, 18 anos. Sempre em frente. Obrigado.